Shalom Adonai, salve povo, eu sou o Zelota e hoje de volta com mais um vídeo especial da nossa meta de inscritos, porque eu pedi, vocês se inscreveram e nós chegamos aos 1.300 inscritos. E no vídeo de hoje eu trago a história da Zenóbia e o Império da Palmira, ela que entrou na lista dos grandes inimigos de Roma e que foi a vencedora da nossa última enquete. E hoje eu vou falar sobre a origem do reino da Palmira, que se tornou império, as origens da Zenóbia, quem era o pai dela e como é que ela se tornou rainha da Palmira. Para quem já assistiu a saga romana, vai ser aí uma revisão de algumas coisas que nós já vimos, principalmente nos vídeos do Valeriano e do Galiano, e um pedaço do Cláudio II, enfim. Foram 3 imperadores dessa época aí. E também quem assistiu o vídeo lá do Egito Romano também está aí presente nessa história. Mas vamos lá, antes de começar eu peço a vocês que dêem um tapote nesse like, compartilha com a galera que ajuda demais o canal a crescer e valoriza muito o meu trabalho. Vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Eu trago muito conteúdo de história antiga, tem várias civilizações do Ocidente, do Oriente, tem África, tem Ásia. Tá tudo aí organizado nas playlists do Zelota. Temos as nossas sagas, como a saga romana e a saga bizantina, conta a história de todos os imperadores, inclusive os usurpadores. E aqui é nosso especial da meta de inscritos. A cada meta de inscrito eu trago um especial para vocês. A nossa próxima meta agora é de 1.650 inscritos. Então aproveita, se inscreve aí, dá um tapote nessa sineta para receber todas as notificações. Eu conto com vocês. Vídeos todas as quartas às 20 horas com os especiais e sábado às 14 horas com as sagas. E me sigam também no Instagram para saber das novidades do canal @ozelota. E lá você também pode participar das enquetes e assistir os meus vídeos no IGTV, que são o Curta com o Zelota. Eu trago um conteúdo extra dos vídeos aqui, sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, com muito conteúdo, sem enrolação, só no começo para falar do que o canal se trata. Então vamos lá, que já enrolei muito. Zenóbia e o Império das Palmiras. Bom pessoal, o Império das Palmiras foi um território que se separou do Império Romano. Isso aconteceu durante a crise do século III. E esse império ele durou dos anos de 260 a 273. Esse império ele vai abranger as províncias romanas da Palestina, na Síria Palestina. Eu trouxe vídeos sobre a Síria aqui no canal, vou deixar o card para quem não assistiu a história da Síria Antiga. Também vai pegar ali o Egito e uma grande parte da Ásia Menor, vai ser um império grande. Nesse momento da história de Roma, teremos o surgimento de vários usurpadores e reinos independentes surgindo dentro do Império Romano, como nós tivemos também o reino das Gálias e o reino da Britânia. Tudo aconteceu na mesma época, foram muitos problemas. Então, voltando aqui para as Palmiras. O Império das Palmiras foi fundado por Odenato. Quem era Odenato? Ele era um rei da Palmira, na cidade, que era uma cidade que ficava na Síria. Então ele era meio que um governador lá, mas era um rei, mas era ele que governava, mas tinha ali uma boa relação com os romanos. Então aconteceu o seguinte, ele tinha essa lealdade, tanto que ele tentou evitar a morte do imperador Valeriano, que foi uma grande humilhação para os romanos. Isso aconteceu no ano de 260. Valeriano resolveu ir para o campo de batalha, ele não tinha essas experiências todas e acabou sendo capturado pelo Shah Sassânida Sapor I, que acabou não só prendendo, como também o executando, empalhando, depois o transformou em um banquinho. Tem essa história lá na saga romana. E aí aconteceu que os sassânidas começaram a avançar pelo Oriente, que na época ainda não existia Império Romano do Oriente e do Ocidente, não existia divisão, tudo era governado de Roma, então esse lado do Oriente ficava meio complicado de defender, e o Odenato acabou se tornando um grande aliado dos romanos. E aí os sassânidas começaram a avançar e Odenato resolveu
mandar um presentinho lá para o Sapor I, para que eles não avançassem mais, ficassem onde estavam. Só que o Sapor I não aceitou esses presentes e acabou ofendendo o Odenato, e fez com que o Odenato se aliasse em definitivo com os romanos e fizesse uma campanha contra os sassânidas. E aí foi quando ele começa a atacar os sassânidas. Neste mesmo momento vamos ter uma usurpação que vai acontecer também no Oriente, que foi encabeçada pelo Macriano Maior, junto com os seus dois filhos, o Macriano Menor e o Quieto. O Odenato acabou sendo responsável por eliminar um deles em 261, que foi o Quieto, que era o filho mais novo do Macriano Maior. Os outros dois também acabaram caindo. Isso aconteceu na cidade de Emesa, que fazia parte ali do território do Odenato. E aí Odenato, que já era rei da Palmira, acabou ganhando o título de líder do Oriente no ano de 262. Existia essa liderança, tal, mas claro que com a moderação, ele seria meio que um vassalo dos romanos, então ele não poderia mandar, seria um homem de confiança no Oriente. E aí Odenato acabou, né, nos anos seguintes fazendo as campanhas contra os sassânidas. E ao lado dele ele contava com o seu filho, que se chamava Herodes, ou alguns textos vocês podem encontrar com o nome de Aranes I, que era filho de um primeiro casamento que ele teve. E aí eles saíram nessas campanhas contra os sassânidas, recuperando os territórios que pertenciam aos romanos, que haviam sido perdidos para os sassânidas. E aí em 264, após essas vitórias, o Odenato e o filho dele, Herodes, eles ganharam o título de Reis dos Reis. Na verdade, o Odenato é que ganhou esse título, mas ele dividiu com o filho dele para se tornar rei junto dele, né? Como um co-imperador, um co-monarca. E aí Odenato se torna aí vassalo de Roma e ele tinha uma boa relação com os romanos. Ele nunca teve a pretensão de dar um golpe nos romanos, de dar o seu grito de independência e fundar o seu império. Apesar de ele ser considerado o fundador do Império das Palmírias, ele não teve pretensões nenhuma disso. Muito pelo contrário, ele gostava dos romanos e queria ter essa boa relação. E aí aconteceu tanto que é prova disso, que ele planejava um ataque à Capadócia romana, que na época estava sendo ocupada pelos godos, mas aí aconteceu uma grande fatalidade. O Odenato e o Herodes foram assassinados. E aí vamos ter várias teorias a respeito desse assassinato. Quem assassinou foi o sobrinho chamado Moênio. Tem a teoria de que ele tinha matado o Odenato por inveja, pelo prestígio que o Odenato estava tendo com os romanos e tal. Então ele acabou, inclusive, se tornando um usurpador. Segundo as fontes romanas, também dizem que a Zenóbia, que era a segunda esposa do Odenato, de quem eu vou estar falando nesse vídeo, estaria por trás também desse assassinato, que passou alguns meses conspirando. Então existem nas versões aí da história augusta, que conta a história dos imperadores romanos, dos seus aliados e seus inimigos. Tem muitas controvérsias nessas histórias aí, inclusive sobre a própria Zenóbia. E aí o que aconteceu é que o Moênio acabou se tornando usurpador e foi morto pouco tempo depois pelos próprios soldados ou a mando de Zenóbia. Então vamos ter aqui várias teorias de conspiração para debater nesse vídeo. Inclusive, eu gostaria que vocês depois embaixo nos comentários colocassem o que é que vocês acham. Se a Zenóbia participou deste assassinato ou não, de acordo com o que eu for contando aqui na história. Bom, então a Zenóbia acabou se tornando a rainha das Palmíras ao lado do filho dela, o Vabalato, que era o filho dela com o Odenato, que ela queria que se tornasse o rei e não o Herodes ficasse como rei das Palmíras, segundo as teses romanas.
Isso foi no ano de 267, que na época Roma era reinada pelo imperador Galiano. Agora, a origem da Zenóbia é cheia de controvérsias sobre o seu pai, enfim, seus ancestrais. Zenóbia nasceu entre os anos de 240 ou 241 depois de Cristo. O seu sobrenome era Séptima, que seria um nome gentílico. Era diferente, já que lá na Palmíria eles falavam o aramaico, que era a língua mais falada naquela região. E o seu nome em aramaico, ou no caso aramaico palmirene, que é como era chamado lá o pessoal da Palmíria, era Bate Zabaia, que significava filha de Zabai. O que era uma tradição na antiguidade, o nome da pessoa ser relacionado ao nome do pai, né? E aí ela acabou fazendo uma tradução do seu nome para o grego, para Zenóbia, que o grego era a segunda língua mais falada na Palmíria. E aí o Zenóbia significava aquela cuja vida deriva de Zeus. Então deu aquela bajulada com os gregos, que ela tinha uns súditos gregos também lá no reino. Agora não existe nenhuma estátua que represente a imagem da Zenóbia para sabermos como ela era. Existem descrições na época a respeito dela, que ela tinha uma face negra, que era uma mulher com uma aparência mais africana. Porém, o que nós temos visto aí em esfinges, em moedas, ou até mesmo numa pintura que fizeram muitos e muitos e muitos séculos depois, é uma aparência muito semelhante à da Cleópatra. Até porque tem uma história de que ela poderia ter sido uma descendente da Cleópatra, como eu falei lá no vídeo do Egito Romano. Eu vou voltar a tocar nesse assunto aqui exatamente agora com relação às suas origens. Bom, a sociedade palmirena, ela era uma sociedade que era uma mistura de arameus com os árabes. Inclusive, eu fiz vídeo sobre os arameus. Quem não conhece a história, vai lá no card aqui em cima. Então, essa origem dela possivelmente era essa. Ela tinha uma origem aramaica ou árabe, uma das duas. Mas duas coisas são certas. Não se sabe o nome da mãe dela. E com relação ao pai dela, existem várias contradições, já deram pais diferentes para ela aí. Também tem uma história de uma irmã que se chamava Nafixa, mas também isso não é confirmado. Inclusive, fala-se que a Nafixa seria a própria Zenóbia. Existem muitas coisas porque a gente tem fontes que são as da História Augusta e também o que foi escrito em pilares que foram encontrados na Palmíria. Bom, esse passado dela é cheio dessas contradições, mas segundo a História Augusta diz que quando ela era criança ela gostava de caçar e que ela foi educada para ser uma nobre, tanto que ela falava 4 idiomas. Além do aramaico palmirene, ela também falava o grego, falava o latim e também egípcio. E ela casou-se com o Odenato quando ela tinha 14 anos de idade, sendo a segunda esposa do Odenato. Agora, com relação à história do pai da Zenóbia. Tem uma história que diz que ela teria sido filha de um tal de Júlio Aurélio Zenóbio. Mas não seria muito consistente esta versão, porque o único nome gentílico, ou no caso o nome estrangeiro da Zenóbia seria Séptima, né, como foi encontrada em uma coluna na Palmíria. E se ela fosse filha dele, possivelmente o nome dela teria sido Júlia Aurélia Zenóbia, que era uma coisa bem mais romana do que para o lado do Oriente. Também tem outra versão que ela era filha de um tal de Sétimo Zabai, que era líder da guarnição da Palmíria. Essa é o que eu acho a mais consistente de todas, até porque o nome dela no aramaico era Bate Zabai, filha de Zabai. E a terceira tese, que é uma bem maluca, que talvez tenha sido inventada pelos romanos, é de que ela era filha de um Antíoco. Antíoco,
que era um nobre que é descendente dos Seleucidas, dos reis Seleucidas, que ele teria sido descendente do Antíoco IV ou do Antíoco VII, cujo a esposa, né, era Ptolemaica, né, que era Cleópatra Teia, foi casada com esses dois Antíocos aí. Então ela teria uma descendência dos antigos reis da Macedônia, tanto do lado dos Seleucidas como dos Ptolomeus, o que a tornaria uma descendente de Cleópatra. Isso é uma coisa que ela reivindica quando ela invade o Egito, segundo os romanos. Vou falar isso também um pouco mais à frente nesse vídeo. Então, com essa teoria, ela é considerada muito apócrifa, né? Que foi justamente quando ela chega no Egito e que ela toma o Egito na época em que o Egito estava sendo governado pelos romanos, logo após ali aquela era ptolemaica, né? Eu contei toda a história dos reis ptolemaicos, tem uma mini saga que eu fiz sobre isso aqui, e na sequência eu contei a história do Egito romano. E aí ela tinha invadido, segundo os romanos dizem, afirmando que ela era uma descendente da Cleópatra e que ela teria direito ao trono. Só que aí acredita-se que os romanos inventaram que ela tinha dito isso para diminuí-la, ou até disseram que ela disse isso para que ela fosse equiparada à Cleópatra, que havia sido derrotada pelos romanos, no caso na Batalha do Ácio, quando ela estava casada com Marco Antônio, isso que aconteceu no ano de 25 a.C. Bom, historiadores árabes também criaram uma versão também muito inconsistente a respeito da história dela, associando ela à rainha de Sabá, que eu trouxe aqui na história do Reino Kush, né? Que rainha de Sabá teria sido lá do Reino Kush ou foi do Iêmen, enfim, tem cada um reivindica também a nacionalidade da rainha de Sabá. Só que essa ideia vai surgir na época da Idade Média pelos árabes. Eles inventaram a árvore genealógica aí para dizer que ela tinha sido aí descendente da rainha de Sabá. Mas enfim, essa versão também é bem inconsistente. Bom, o período dela como rainha, né, como consorte, no caso, rainha casada com o Odenato. Tem uma versão que diz que na época em que ela era casada com o Odenato, ela tinha ficado nas sombras, ela não é mencionada na história. E que ela só é mencionada como rainha 3 anos após a morte do Odenato, que seria justamente os 3 anos em que ela ficou de boa, até ela começar a ter seus ataques de expansão, né? Começar a expandir o território do Império da Palmira. E aí existe a possibilidade também que ela tinha acompanhado o Odenato nas suas campanhas contra os Sassânidas, o que daria uma moral com o exército, e no caso dela se tornar uma rainha da Palmira, sendo ali regente do seu filho, ela teria o apoio do exército, né, que teria essa moral. Mas isso aí são contos que foram relatados por um poeta italiano chamado Giovanni Boccaccio. Se é que eles foram verdadeiros, lhe colocaria numa posição de respeito aí com os soldados da Palmira. Bom, com relação à questão da morte dela está implicada ou não. Nessas versões, como eu contei, o assassino do Odenato teria sido Elmoene. Isso aí é incontestável. Mas aí existe a inconsistência de que se ela participou ou não. Bom, dizem que ela era muito ligada ao marido, o apoiava publicamente, politicamente. Porém, também existe uma outra versão de que ela era anti-romana e que ela não gostava dessa postura do Odenato como um apoiador, um aliado dos romanos. Mesmo ele tendo todos aqueles títulos e tal, então ela queria uma independência. Então tem uma versão que diz que ela passou meses conspirando com o Moênio para assassinar o Odenato,
e o Herodes, que era o filho, né, do mesmo filho mais velho do Odenato do primeiro casamento, porque ela não queria que o seu afilhado se tornasse rei na sequência, mas sim o filho dela com o Odenato, que é uma coisa que a gente já viu tanto aí na saga romana, que vai tornando aí meio que consistente aí essa teoria. Só que aí nessa história toda, o Moênio pode ter sido utilizado apenas como um instrumento para que ela conseguisse o que ela queria, já que logo após ele se tornar imperador, um caso, um usurpador, ele foi assassinado pelos seus soldados, pelas tropas, né? As próprias tropas dele a mando da Zenóbia, o que pode também trazer consistência na teoria de que a Zenóbia tinha acompanhado Odenato nas campanhas militares e conquistado a confiança dos soldados, o que a colocaria numa situação confortável para ser rainha. Enfim, coloquem a opinião de vocês aí nos comentários. Bom, o que aconteceu é que a Zenóbia, ela se torna rainha em 267, mas ela, na verdade, era uma regente do filho dela, que era o Vabalato, o filho dela com o Odenato. Só que ele tinha apenas 10 anos de idade, então dizem que relatam que ela não tinha ambição de ser rainha, de nada. Já dizem que ela tinha, tanto que na sequência a gente vai ver a expansão que ela vai fazer aí no Império das Palmírias e os confrontos que ela vai ter contra os romanos, se tornando aí umas inimigas de Roma, né? E aí o garoto ficava só nas sombras, né? Quem mandava na verdade era ela. Agora, segundo consta uma teoria de que o início desse rompimento do reino da Palmíria com o Império Romano teria sido com o fim do título que Odenato tinha. No caso, os títulos que o Valabato herdou do Odenato, os títulos no Oriente de Rei dos Reis, aquilo ali era hereditário. Porém, os títulos que os romanos deram para o Odenato não eram hereditários, não foram títulos que o Valabato conquistou, então eles não seriam dados para ele. Na época, o imperador Galiano acabou morrendo um ano depois do Odenato, ele morreu em 268 e foi substituído pelo Cláudio II, que também era conhecido como Cláudio Gótico, e ele não reconheceu nenhum desses títulos. E na verdade ele não achava tão bom essa influência que Odenato tinha no lado do Oriente. Então os romanos eles aceitaram, no caso, esses títulos que ele tinha, locais, mas os títulos dados por eles no caso ao Odenato, deixavam de valer, não seriam dados para o Vabalato. E aí aconteceu essa questão dessa legitimidade ou não. E aí no início do reinado da Zenóbia, ela a princípio vai governar apenas os territórios que já faziam parte ali da Palmíria, que pertenciam, no caso, na época do Odenato, que era a própria Palmíria e também Emesa. Isso foi até o ano de 270, ou seja, são 3 anos, né? O Odenato morreu em 267 e 270 foi esse período em que ela ficou só por ali. Então, durante esse período de 3 anos, não teve nenhum tipo de oposição a ela. Até porque, na época, o imperador Cláudio Gótico, ele não havia como uma ameaça. E também as possíveis ameaças que teriam a ela seriam os próprios governantes romanos que estavam pela região. Então deixaram ela em paz e foi aí que ela começou a traçar o seu plano de tornar o reino da Palmíria em um império. Isso nós iremos ver no segundo vídeo sobre essa história, na segunda parte, onde eu vou contar sobre a expansão territorial da Palmíria, a questão da religião que era liberada na Palmíria, né, que ela fez aquela questão da liberdade religiosa, e também nós teremos ali o que aconteceu durante a conquista do Egito, como foi a queda da Zenóbia.
Então espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Estarei retornando agora no sábado que vem com a história do Leão IV, o Czar, ou Czar, que era o filho do Constantino V, que se tornou o imperador bizantino. E também amanhã estarei com um curta com o Zelota lá no IGTV, trazendo um conteúdo extra com Galiano. Ele se arrependeu de ter dado todos aqueles títulos Podenato e mandou que os romanos atacassem. Bom, tem uma história aí do prefeito pretoriano Aurélio Heracliano. Enfim, vou contar isso lá. Será que ele se arrependeu ou não? Tem alguma verdade nisso? Bom, vamos ver depois nesse vídeo, né? Já que lá no lado do Oriente o Galiano não teria nenhum homem de confiança. Então vamos ver se realmente isso é verdade ou não lá no Curta com o Zelota. Bom, então a gente se vê no próximo sábado. Um abraço do Zelota. Até lá. Falou, pessoal.